Bom dia. Vamos continuar o nosso estudo no livro de Hebreus. E hoje, se Deus quiser, nós vamos terminar alguns aspectos da primeira e segunda aliança e entrarmos em Hebreus 11, falando um pouquinho sobre a fé dentro dessa sequência lógica de Hebreus, né? Vamos orar então? Senhor Jesus, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã, Pai, e pedimos no nome do Senhor Jesus, que o Senhor grave a Tua palavra nos nossos corações e nos ensine pelo Teu Santo Espírito, para que juntos possamos adorá-lo, para que a glória e a honra seja dada a quem é devida, que é o Senhor Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Então, só para nós recordarmos algumas questões que nós vimos domingo passado, nós terminamos com o perdão, né? Vocês lembram das semelhanças das duas alianças? Presença de Deus e perdão de Deus. Qual a diferença? A forma com que isso era feito na primeira aliança e a forma e a intensidade como isso é feito na segunda aliança. Especificamente sobre presença. Deus ficava sobre as pessoas e saía. E por que não podia habitar? Por causa do pecado. Que o pecado não era tirado, era coberto. Lembram disso? E aí vimos como Deus nos ensina sobre o perdão desde o Antigo Testamento, né? Primeiro vimos as duas expressões no original, no grego, que é charizomai, que é aquele perdão judicial, perdão uma vez por todas, quando somos salvos por Cristo, e esse termo é usar de graça. Charizomai nada mais é do que usar de graça, né? E aí entendemos um pouco quando Deus diz que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele estendeu o perdão sem que nós pudéssemos oferecer ou tivéssemos condições de oferecer nada em troca, né? Portanto, Deus fez o que? Usou de graça, né? Vamos para Romanos capítulo 5, versículo 1, só para vermos um texto e para pegarmos o contexto desse tema de hoje, né? Romanos capítulo 5, versículo 1. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, é algo que Deus trabalha depois que temos a paz com Deus, né? E a paz com Deus nada mais é do que o perdão judicial, o perdão uma vez por todas, né? E diz ali, justificados, pois, mediante a fé. E vamos estudar hoje essa questão de fé, Hebreus 11, esse contexto, essa continuidade da segunda aliança, o que a fé tem a ver com isso tudo. Mediante a fé temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Esta paz com Deus está se referindo ao perdão charizomai, ao perdão judicial, ao perdão da salvação, ao perdão da primeira etapa da nossa salvação, que são 3 etapas, né? Vocês lembram, a salvação nós temos 3 etapas. E algumas vezes nós olhamos alguns textos na Bíblia e falamos assim, bom, desenvolvei a vossa salvação. Ora, eu sou salvo ou não sou salvo, né? Eles foram instruídos nas Sagradas Letras para salvação, né? Porque quando Deus fala de salvação tem 3 etapas. A salvação do Espírito, que é a conversão, a salvação da alma, que é a santificação, e a salvação do corpo, que é a redenção final. Então precisamos entender quando Deus fala de salvação. Nesse texto de Romanos 1 está falando de salvação, nascer de novo, salvação do Espírito, que se dá num momento, né? Vamos lá para Colossenses, para recordarmos isso. Colossenses 2:13 e 3:13, que nós vimos no domingo passado. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14 e 3:13.
2,13 diz: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo riscado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Deixe-me comentar esse versículo, que ele é precioso. O que Deus está querendo dizer com isso, né? No costume romano, quando alguém era preso, ele ia para a cela, para a cadeia. Na porta da cela dele tinha o escrito de dívidas contra ele. O que é isso? O juiz dava um julgamento. Então ele falava assim: olha, você cometeu um homicídio, e por isso você vai ficar 10 anos preso. Você cometeu um furto, e por isso você vai ficar 5 anos preso. E assim por diante, com todas a quantidade de anos, e tinha lá, no final, 40 anos. Então você vai ficar 40 anos. Só que quando passava o 10º ano, né, que era do homicídio, né, o que eles chegavam lá e faziam? Né? Eles falavam assim: eles pegavam o primeiro item da lista e riscavam. Falou: agora você não está aí mais por causa do homicídio. Você está aí agora, os próximos anos, é por causa do furto. E quando acabava o furto, o que acontecia? Eles chegavam lá e riscavam. Agora você não está mais aí por causa do furto, você está aí até completar os 40 anos. Deus, através de Paulo, pega esse exemplo e fala o seguinte: nós tínhamos um escrito de dívidas, que era contra nós, e constava de ordenanças, pode, não pode, faça, não faça. Quebrou isso, essa regra, você está sendo condenado por isso, né? E o que Deus diz? Que pelo sangue de Cristo Ele riscou todo o escrito de dívidas que era contra nós. Todo o escrito de dívida que era contra nós. Quantos pecados nós temos que não foram perdoados ainda? Nenhum. Porque e o nosso devia ser um pouquinho maior do que aquele lá, né? Então, todo o escrito de dívidas que era contra nós, Deus, e esse termo original cancelado é riscado. Versículo 14: tendo riscado o escrito de dívidas que era contra nós, encravou-o na cruz. Sabe quantos dos nossos pecados estão pendentes ainda para serem perdoados, aqueles que nasceram de novo? Nenhum. É por isso que hoje nós vamos falar, antes de entrarmos na fé, sobre liberdade da segunda aliança. Colossenses 3,13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E aqui é interessante, esse tema merece um estudo à parte sobre perdão, porque você perdoa o seu irmão? Você perdoa a pessoa do seu lado? Você perdoa as suas relações pessoais? Eu perdoo, eu não perdoo. Agora, você perdoa de que forma? Porque existe uma forma de se perdoar. Sabe qual que é? Continuando o texto, versículo 13 do capítulo 3. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Ora, para nós perdoarmos, nós temos que saber como o Senhor nos perdoou. Mas esse é um estudo bem interessante. Mas aqui o termo é carizomai, use de graça. Eu só vou deixar uma pergunta para vocês, sem resposta, mas para vocês pensarem. Deus perdoa todo mundo? Sim ou não? Sim ou não? Podem se manifestar. Sim. Que mais? Sim. Mais alguma resposta? Depende? Depende. Não depende. Opa. Porque se Deus perdoasse todo mundo iria para o céu. Tem pessoas que não vão para o céu? Então Deus não perdoa todo mundo. Já pararam para pensar nisso? Ora, então quem Deus perdoa? Aquele que crê, né? Mas isso é para vocês pensarem, porque nós precisamos entender esse perdão de Deus para poder tratar as nossas relações de uns com os outros. Como é que Deus perdoa? O que significa usar de graça? Mas isso é um estudo sobre perdão, e aqui nós só estamos pensando esse aspecto de perdão importante na questão da segunda aliança. Vejam,
E depois que temos esse perdão, carizomai, nós temos o perdão, a fé, né? Só voltando um pouquinho, não significa que Deus não possa perdoar todos. Ele morreu por todos, mas em favor de muitos, né? Não há pecado em que Jesus não possa perdoar, mas Ele perdoa todos. A mão dele está estendida, né? Mas todos querem essa mão estendida de Deus. Esse é um aspecto importante. Mas esse é o perdão judicial, usar de graça, carizoma. E o afê? O afê é afastar. Lembra que nós vimos a questão de Pedro, né? Pedro, não precisa tomar banho de novo não, você já nasceu de novo, Pedro. Você já está lavado pela palavra, você precisa lavar os pés. Por quê? Você vai andar nessas estradas poeirentas e o seu pé vai ser sujo. Vai se sujar, então você precisa o quê? Lavar os pés. Aí entendemos lá 1 João 9, se confessar, ora, ele perdoou ou se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar? Perdoou ou não perdoou? Como perdão judicial, com a paz com Deus, é passado uma vez por todas. E no dia a dia? No dia a dia eu preciso confessar para ele nos perdoar, mas o perdoar ali é afastar, a palavra ali é a fé, né? Afastar os pecados. Então veja, levar para longe. Tem todos esses textos aí que é importante depois vocês estudarem. Então vimos esse aspecto. E como é que Deus nos ensina de uma forma figurada? Qual a figura que Deus usa para nos explicar isso na nova aliança? Com o bode expiatório e o bode emissário, né? Depois aqui também tem os textos que vocês podem ver, perdão entre pessoas, né? Primeiro o carisma que nós vimos, depois o afê. Uma questão importante no perdão é a palavra arrependimento. E é importante entender o que é arrependimento. Não se arrepende no coração somente. Tem pessoas que falam, se eu estou arrependido, estou no coração. Ninguém está vendo, mas estou tão arrependido. Quando as pessoas foram se batizar com João Batista, o que ele disse? Estão indo se batizar. Então estão indo se batizar, foram lá se batizar. Próximo, aí chega a pessoa, João Batista, olha e fala assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ô, mas João Batista, eles estão vindo se batizar. Por que você está falando isso, né? E o que João Batista fala para eles? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é um fruto de uma laranjeira? É a laranja. Vocês veem o fruto? Enxergam, né? Então, mostre que você teve uma mudança de mente. E aí, interessante que eles entenderam, o que eles perguntam para João Batista? Então, o que devemos de fazer? Olha o resultado. Daqui a pouco, quando nós vamos olhar a fé, nós vamos ver isso. Portanto, perdão tem um elemento chamado arrependimento, né? Importante. Vamos lá. Entrando hoje no tema para finalizarmos a primeira e segunda aliança. Lembra que nós vimos as semelhanças e vamos ver as diferenças da primeira e segunda aliança. Êxodo capítulo 19. Quando que se deu a primeira aliança? Vamos voltar lá. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, o quê? Tudo que o Senhor falou, faremos. É? E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Vocês estão dizendo isso? Moisés falou, Deus, o povo disse que tudo que o Senhor falou, eles vão fazer. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor.
E assim vem, começa esse relacionamento, e Deus se mostra na nuvem ali, no finalzinho do capítulo 19, e aí Moisés sobe, Deus dá a ele os 10, conhecidos como os 10 mandamentos. E o texto não para aí, né? O texto continua, e ele faz parte da lei, faz parte dos 10 mandamentos, todo Êxodo 21, 22, 23, todas as relações, por exemplo, 23:1, faz parte da lei. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não fale quando não tiver 2 testemunhas de uma outra pessoa que não estiver perto de você. Tudo isso está na lei. Vejam lá o versículo 3 do capítulo 24. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, e veja, todo o procedimento de primeira aliança. E fundamentada no seguinte ponto: se vocês me ouvirem e me obedecerem, então vocês serão minha propriedade particular, nação santa, né? E assim por diante. Bom, vamos parar por aqui nesse texto. Depois tem Êxodo 24, Êxodo 25:1, Levítico 26. É importante que vocês leiam tudo isso se referindo à primeira aliança. Mas o que é importante destacar aqui? Que a primeira aliança era condicional. Deuteronômio capítulo 28. Quais eram as bênçãos e maldições da primeira aliança? Versículo 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Se ouvires e tendo cuidado de guardar tudo que eu estou falando, Deus está dizendo. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. Versículo 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Versículo 6, bendito serás ao entrares e benditos ao saíres, e assim por diante, né? Agora veja o versículo 15. Olha o termo condicional da aliança. Versículo 15, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto da tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre. Versículo 19, maldito serás ao entrar, maldito serás ao saíres. Ou seja, ora, esta aliança, observe o que eu estou dizendo para ser abençoado, porque se não observar, vocês serão amaldiçoados, serão malditos. Uma aliança condicional. A manifestação do povo no terceiro item. Êxodo 24, mostrando tudo o que o Senhor falou, faremos. Firmada não sem sangue, as formas de firmar aliança. Aqui é interessante, só para vocês guardarem também, leiam. No Antigo Testamento havia hoje, como é que nós firmamos um contrato? Você vai lá no cartório, assina um documento, reconhece firma e firma-se o quê? Um documento. Lá não tinha cartório, não dava para assinar na pedra, como é que fazia? Existiam 3 formas de se firmar contratos no Antigo Testamento, registrados nas Escrituras. A primeira, com sapato, está em Ruth capítulo 4, lá em Boaz. Quando ele firmou uma aliança com o resgatador que era pela preferência da lei antes dele, que podia resgatar Ruth e Noemi. Ele firmou o quê? Vamos firmar então, vamos fazer uma aliança. Você tira o seu sapato e dá para mim, eu tiro o meu sapato e dou para você. O dia que nós quisermos desfazer isso, é só devolver os sapatos. O contrato está desfeito. Lá em Números 18, 19, 2 Crônicas 13, tem a aliança de sal. A aliança de sal é assim, você tem um pouquinho de sal e eu também tenho um pouquinho de sal. Então eu vou pegar um pouco do meu sal, colocar no seu pacotinho, você pega um pouquinho do seu, coloca no meu. O dia que nós quisermos desfazer a aliança, você dá o meu sal que eu dou o seu. Difícil, né? Então, são alianças o quê? Perpétuas, alianças que não podiam ser desfeitas, mas tinha aliança de sangue. E a aliança de sangue firmada com sangue, a parte que descumprisse, tinha que morrer.
Por isso que as alianças de Deus foram firmadas com o sangue. Mas, na primeira vez, o que aconteceu? Deus firmou sozinho. E agora? É o sangue da nova? Olha a aliança firmada com sangue. Se essa segunda aliança for quebrada, uma das partes tem que morrer. Deus é impossível, portanto não será quebrada jamais. Firmar aliança. Depois, a primeira aliança era imperfeita. Vimos isso em Hebreus. Né? Por que nós sabemos que ela é imperfeita? Que houve a necessidade de termos a segunda, a nova, uma outra. Por quê? Pela imperfeição da primeira. Porque não aperfeiçoava os ofertantes. Lembram disso? Vimos isso em Hebreus 8, 9. E a segunda aliança? Nós vimos qual a condição de segunda aliança. Vocês lembram? Vamos pegar Ezequiel 36, 26, que eu quero que vocês relembrem uma expressão. Ezequiel 36, 26. E já abram para 1 Pedro 2, 9 também. Ezequiel 36, 26. 1 Pedro 2, 9. Diz assim. E vocês lembram que Jeremias 31, 31, esse primeiro texto que nós já lemos, não vamos reler, mas só para vocês lembrarem, esta aliança será firmada com Israel. Guardem algumas coisas que nós falamos hoje. Vamos olhar aspectos sobre fé, vamos verificar um termo aqui que é coração de pedra, o que significa isso, e agora que essa aliança seria firmada com Israel. O que nós temos que ver com essa história? Nós já vamos chegar lá. Ezequiel 36 diz, dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. Você tem coração de pedra? Tem aí? Dentro de você um coração de pedra? Não, o meu é de carne. Então Deus firmou todo mundo aqui, porque todo mundo tem coração de carne? Não. O que significa esse coração de pedra? Deus vai explicar lá em 2 Coríntios, nós já vamos chegar lá. Porém dentro de vós, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito e farei com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos, observeis, habitareis. Sempre eu farei, eu darei, eu farei, eu porei, fareis com que habiteis, sereis meu povo, eu serei o vosso Deus, livrar-vos-eis. Sempre Deus vai fazer. Onde é que está a condição dessa aliança? Onde é que está? Não há. A segunda aliança, a diferença dela é que ela é incondicional. Vejam lá, eu firmarei. E para quem Deus vai dar o espírito da segunda aliança? Aqui que diz, lembram de João capítulo 7? Para todos aqueles que crescem. Você crê no Senhor Jesus? Você nasceu de novo? O Espírito habita em você, você faz parte da segunda aliança. Quer você queira, quer você não queira, Deus vai fazer em você e em mim a condição da segunda aliança. Vamos para 1 Pedro. Agora nós entendemos 1 Pedro 2,9. Vamos lá. Vocês lembram que nós acabamos de ler isso em Êxodo 19:5? Se vocês fizerem isso, então vocês serão nação santa. Se vocês fizerem isso, vocês serão povo de propriedade exclusiva de Deus. Se vocês fizerem isso, vocês... Olha o que está dizendo em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Onde é que está a condição que estava em Êxodo 19? Não tem. Porque condição de segunda aliança é Deus vai fazer isso em nós. E vejam, raça eleita, sacerdócio real, sabia disso? Somos sacerdotes na segunda aliança. Mas o sacerdote já terminou, era a segunda aliança, a tribo de Levi. Vamos entender a figura, porque Deus falou, hoje nós somos sacerdotes reais. Temos o sacerdócio real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que objetivo? Eu sou, você não é. Eu sou, você não. Eu sou, o pessoal do mundo aí que nasceu de novo não é. Não, tem um objetivo para isso. Por que nós somos tudo isso? Para ficarmos em casa? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante que o Espírito que nos habita em razão da segunda aliança nos vai dar poder para sermos testemunhas, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Que interessante.
Vamos lá, segunda aliança incondicional, firmada com sangue aqui. Perfeita, por que perfeita? Porque uma vez por todas, não terá uma terceira. Me perguntaram, bom, mas né, papai, tem como passar essa segunda aliança? Impossível. Por que nós sabemos que é impossível? Porque ela é perfeita. Porque o fato, por que a primeira passou? Porque ela é imperfeita. E por que ela é imperfeita? Porque não aperfeiçoava completamente. E essa aqui, por que nós sabemos que não vai passar? Porque ela é perfeita uma vez por todas. Remissão definitiva. E aí vimos os textos também de Atos 1, 4, 2, 3, e é aqui que nós vamos começar essa abordagem hoje. Primeira e segunda aliança, semelhanças, perdão de pecados e presença de Deus. Diferenças, forma e intensidade. Primeira aliança, quando é que terminou a primeira aliança e começou a segunda? Com a morte do testador. Né? Começa a nova aliança na morte do testador, mas quando que ela foi firmada? A condição de segunda aliança era que o Espírito habitasse. É por isso que Atos capítulo 2 há o destaque do início da igreja. E como é que nós sabemos que Pedro foi a primeira lasca de pedra edificada sobre o fundamento que era Jesus? Quando ele diz lá em Mateus 16, Pedro, o que dizem por aí que eu sou? Perguntou os discípulos. Uns dizem que o senhor é um profeta, outros dizem que o senhor é Elias, outros... Mas e vocês? Pedrão levanta e fala assim, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala, Pedrão, não foi carne e sangue que te revelou isso, não, meu Pai que te fez saber isso. Né? E tu és lasca de pedra. As palavras no original são diferentes. Tu és Pedro e sobre esta pedra, né? Tu és lasca de pedra e sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do Hades. Aquela palavrinha ali não é inferno, não é Guiena, é Hades. As portas do Hades não prevalecerão contra você. O que Jesus está dizendo aí? Pedrão, você vai ser a primeira pedrinha, 1 Coríntios 3. O primeiro tijolinho do edifício da igreja vai ser você. Todos os apóstolos primeiro. Depois, aqueles que vão sendo salvos e vão construindo edifício. Mas um edifício construído que não em outro fundamento, senão aquele o qual foi posto, lá em 1 Coríntios, finalzinho do capítulo 2, diz que é Cristo. Olha o fundamento da igreja, quem é? Cristo. Nenhuma outra pessoa, instituição e entidade. Veja, e aqui, com a morte do testador e a vinda do Espírito para ser habitação, nós passamos a fazer parte da segunda aliança. Cristo entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue, eterna redenção. E aqui já vimos também com vocês a questão da ceia. O que significa ceia? Né? Significa lembrarmos da remissão e perdão absoluto de todos os nossos pecados. Mas quando eu estou na ceia, eu tenho ali um pecado que eu me lembrei. Eu me lembrei e cometi de manhã, antes até de vir para a igreja. Você cometeu? Confessa. A fé, porque lá Deus vai afastar. E examine se o homem se pôs a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Ceia. Tenham isso em mente quando participarem da ceia. Isso é extraordinário. Certeza de perdão de pecados, salvação em Cristo, perfeita, absoluta, completa e acabada. E nós, gentios? Se aqui não tem nenhum judeu, poderíamos talvez falar, então vamos embora, porque tudo isso é para a nação de Israel. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós temos a ver com isso? Atos capítulo 1, versículos de 3 a 8. Atos capítulo 1, versículos de 3 a 8. Aqui, nós já lemos na semana passada, ele estava aparecendo-lhes durante 40 dias, no meio do versículo 3 do capítulo 1 de Atos, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, lá de Ezequiel, a qual disse, de mim ouvistes em João 14, porque João na verdade batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito, não muito depois desses dias. E aí eles entenderam que Jesus estava dizendo, então é agora, porque essa promessa é para Israel, só vai firmar essa aliança com Israel, vai começar o reino. E Deus falou, não compete a vocês saber o reino. Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus para ser testemunha, para proclamar os virtudes daquele que nos chamou. Aqui, mas como é que nós vamos fazer isso? Nós não sabemos, não, o Espírito habita em nós para isso. Também. E assim por diante, até esse versículo 8. Atos capítulo 2, versículo 33. Exaltado, pois, a destra de Deus,
tendo recebido do Pai, olha lá, a promessa do Espírito Santo, está vendo o que ele estava dizendo no 1? Como é que nós sabemos que aquela promessa do Pai era o Espírito Santo? Porque ele está dizendo no 2,33. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro aqui começou a explicar a manifestação do Espírito quando distribuiu línguas, né? Deus usou a manifestação visível para mostrar, olha, o Espírito está habitando nas pessoas. Como é que nós vamos saber que ele está habitando? Então eu vou distribuir línguas para vocês entenderem o que é isso. E nós gentios? Atos capítulo 10. Nós fazemos parte dessa aliança? Versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada a italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha que homem, né? Se olhássemos um homem desse hoje, iríamos dizer o quê? Só falta ser salvo. Não falamos isso de algumas pessoas? Então, quando nós estamos dizendo só falta ser salvo, nós estamos dizendo falta tudo. Porque com todas essas características, Cornélio estava indo o quê? Para o inferno. E aí Deus precisou levantar Pedro e falar, Pedro, vai falar com ele. E como é que Deus levanta Pedro para falar com ele? Ele desce um lençol de animais impuros. Vocês lembram desse texto? Ele desce um lençol de animais impuros. E fala para Pedro, Pedro, mata e come. Pedro, quê? Animais impuros? Primeira aliança? Dizendo que nós temos que comer somente determinados animais, olhar para a pata do animal para ver se podia comer ou não. O senhor está falando para eu matar de jeito nenhum. Segunda vez, desce o lençol, Pedro, mata e come. De jeito nenhum, Deus. Terceira vez que desce o lençol, eu imagino Deus fazendo assim, Pedro, é a terceira vez eu estou deixando esse lençol para você ver. Mata e come. E quando Pedro foi falar, de jeito nenhum aparecem as pessoas que foram enviadas por Cornélio. Quando o Cornélio teve a visão, falou, ó, Cornélio mandou te chamar, Pedrão, para você ir falar com ele. E Cornélio era o quê? Gentil. Como assim? Falar para um gentil das coisas concernentes aos judeus? De jeito nenhum. E Pedro atende a voz e vai conversar com Cornélio. E veja o versículo 34 do capítulo 10. É importante ler todo o capítulo 10 depois. 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço, na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Ah, Pedro aqui começou a entender. Deus não faz acepção de pessoas, judeus, gentios. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo e lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê, recebe remissão. Para recebermos remissão, só podemos receber no sangue de Cristo. Para ser no sangue de Cristo, precisamos estar na segunda aliança. Mas nós já vamos ver isso expressamente, em outros textos. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Só um parênteses aqui, interessante, nascer de novo em João 3. Nascer de novo é nascer da água e do ar. Aquelas duas palavrinhas é údatos e pneumatos. A tradução primária é água e ar. E a tradução secundária? Nascer da palavra údatos e do Espírito pneumatos. Então aquelas duas sementes de João capítulo 3, é como no nascimento físico, que precisa de duas sementes? Precisa. E qual que é? O Espírito e a palavra. Eu ouvi tantas pessoas já falarem que essa água é batismo, essa água é porque está no ventre da mãe, essa água é... Não. Essa água é a palavra. Tem outros textos do Antigo Testamento que vão mostrar isso. Mas está vendo? Estavam ouvindo a palavra, o Espírito veio e germinou a palavra. Nasceu de novo. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, da lei, circuncisão, judeu. Que história é essa? Veio o Espírito sobre o gentil? Deus, o que mudou? É por isso que Atos é um livro de transição. Para falar o seguinte, judeus, os gentios vão começar a fazer parte dessa aliança também. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro,
porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Nós acabamos de receber, judeus, estamos fazendo parte da segunda aliança. Esse gentil, ora, se ele receber o Espírito Santo, nós vamos falar que eles não fazem parte da segunda aliança? Ora, Deus está falando que vamos ser batizados em águas. Vamos dar esse testemunho. Versículo 48, e ordenou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles alguns dias. Capítulo 11, versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo: Ô Pedro, o que você foi fazer? Onde você estava, rapaz? Não, eu estava lá falando para Cornélio. Para um gentio você foi falar? E eles ficaram bravos com Pedro. Leiam o capítulo 11. Que história é essa, Pedro? Versículo 12 do capítulo 11. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. Pedrão não foi sozinho não, levou 6 com ele. E entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. E que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Versículo 14. O qual te dirá, ó primeira semente, palavras mediante as quais será salvo tu e a casa. Não tem salvação por tabela, não. Tem pessoas que falam assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então eu vou ficar sossegado, porque todo mundo da minha casa, no momento que eu criei, todo mundo vai crer. Deus não tem neto. Deus tem filho só. É relação direta. Sabe por que tu e tua casa vai ser salvo? Isso está lá depois, está lá explicado em Atos, quando ele fala assim: por quê? Porque todos da casa de Cornélio tiveram a mesma oportunidade de Cornélio de ouvir a palavra. E o Espírito os iluminou e eles foram salvos também. O todo e tua casa não é por tabela, não. É porque as pessoas vão ter oportunidade de ouvir a palavra e a oportunidade do Espírito germinar essa palavra. É isso que significa tu e tua casa. O qual mediante, versículo 14, mediante as quais será salvo tu e tua casa, e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Vocês lembram que lá em Atos 2, Pedro estava falando, que o Espírito Santo caiu sobre todos nós que estávamos lá? Então, aconteceu a mesma coisa com Cornélio e sua casa. Então me lembrei da palavra do Senhor, como disse: João na verdade batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Os judeus começaram a entender que essa aliança começou o quê? A ser estendida aos gentios. É por isso que nós estamos aqui hoje. Atos capítulo 2, versículo 39. E quando Pedro estava fazendo esse discurso lá em Atos 2, ele diz assim: pois, para todos os judeus aqui, pois, para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta promessa, Pedro está dizendo lá em Jerusalém, é a promessa do Pai de Ezequiel. Lembra a promessa da habitação do Espírito? Então essa promessa é para vocês e para os seus filhos, mas também é para aqueles que estão longe. O que Pedro está querendo dizer aqui? Será que estava em outra cidade? Estava longe? Quem são esses que estão longe? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, agora nós vamos ler um texto longo, do versículo 11 até o 3:12, vamos lá. Efésios 2, começando no 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, do 1 ao 10 está dizendo: vós que estávamos mortos, os vossos delitos e pecados vos deu vida. Está falando sobre o estarmos desligados de Deus, mortos espiritualmente, porque morte é separação, e Deus tem nos dado vida em Cristo. Portanto, lembrai-vos de que
E interessante que, eu não sei se vou chocá-los, mas essa informação que Deus nos dá, todos nós nascemos filhos do diabo. E agora? Eu sempre ouvi que todo mundo é filho de Deus, não é coisa nenhuma. Todo mundo é criatura de Deus. Que nascemos filhos do diabo. Por que nascemos filhos do diabo? Porque nascemos mortos espiritualmente separados de Deus. Por isso que Efésios 2:1 diz, Deus nos deu vida. Portanto, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Mas vamos lá, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Gentios, não tem saída para vocês. Se vocês não ficassem perto de Israel como Raabe ficou, se vocês não ficassem perto de Israel como Naamã ficou, não tinha saída. As promessas não foram dadas para os gentios, a lei foi dada para Israel. Vide Salmo, Romanos capítulo 2. Ora, e como é que nós estamos aqui? Do que nós estamos falando de segunda aliança? Tanto é que se você for evangelizar um judeu ortodoxo, quando você começa a falar das escrituras, ele fala assim, você é goi, você é gentil. Ele fala, eu sou. Ele fala, então o que você está fazendo com esse livro na mão? Esse livro não é seu, não pertence a vocês. Do que você está falando? Vocês não entendem nada disso. Um judeu ortodoxo é interessante evangelizá-lo. Mas vejam, e sem Deus no mundo, versículo 3, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe. Quem eram os que estavam longe que Pedro se referiu? Os gentios. Quando ele fala em Atos capítulo 2, olha, é para vocês e para os seus filhos judeus, mas são para os que estavam longe também. Quem são os que estavam longe? Os gentios. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. A lei nunca foi abolida como princípio, hein? A lei foi abolida como forma de ordenança. Pode, não pode, faça, não faça, guarda, não guarda, ordenança. Como princípio não pode ser abolida, por quê? Porque a lei mostra a santidade e justiça de Deus. Mas como ordenança foi abolida em Cristo. Para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliassem um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Pentecostes, festa de Pentecostes, Levítico 23, 2 pães com fermento, com pecado, judeus e gentios, sendo oferecidos, fazendo os dois um só corpo. Igreja, eclesia, chamados para fora, chamados dentre os judeus, chamados dentre os gentios, para fazer parte da igreja. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Versículo 17. E vindo evangelizou paz a vós outros, os que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. A paz com Deus em Cristo é para judeus e para gentios, os que estavam perto e os que estavam longe. Longe do quê? Das alianças, das promessas, da comunidade de Israel, de tudo aquilo que Deus tinha dado. Longe disso. Vocês estavam distantes, Deus nunca falou com vocês, gentios. Mas em Cristo isso foi aproximado. Versículo 18. Porque para Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E só podemos ter acesso ao Pai. Estamos falando de presença. Se tivermos perdão de pecados, remissão absoluta, presença e perdão. Para termos esse versículo, nós temos que estar na segunda aliança. Já vamos ver um outro texto que fala sobre isso. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, gentios. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Olha lá, fundamento Cristo, os primeiros tijolinhos, apóstolos, né? Depois, veio o quê? A igreja, apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Que santuário? De pedra, feito por mãos? Não, santuário de casa de Deus, que somos nós, vide Hebreus 3. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Só pode ser habitação, condição de segunda aliança. Se tiver perdão de pecados, só pode ter em Cristo.
Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, já estamos vindo para o intervalo, só vamos terminar até o versículo 12, se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, para vós outros, pois, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Lembra que eu comentei sobre o mistério domingo passado? O mistério não é algo misterioso, não. É algo que não foi revelado no passado, e Paulo está dizendo sobre esse mistério aqui. Mistério conforme escreveu há pouco resumidamente. Que mistério que ele escreveu há pouco resumidamente? Ele acabou de falar que os gentios fazem parte da aliança. E por que mistério? Porque no Antigo Testamento me encontro em alguma coisa que gentios iam fazer parte dessa aliança de Deus com Israel. Não tem. Por isso que é um mistério. E Paulo está falando, a mim me foi revelado, eu que vou pregar aos gentios. Pois, segundo uma revelação, versículo 3, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, qual é esse mistério? Qual foi esse mistério que eu acabei de falar há pouco resumidamente? Daqueles que estavam perto, daqueles que estavam longe, que fez um povo só. Qual é esse mistério? A saber, versículo 6, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante no seu poder, do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Vocês lembram aquele intervalo que eles falam assim, Jesus falou assim, não saiam daqui que vocês vão receber o Espírito, a promessa do Pai. Então quando é que o Senhor vai instaurar o reino? Eles não sabiam desse mistério, que foi algo introduzido na história, na eternidade passada, sim, antes da fundação do mundo. Foi introduzido um tempo na história da igreja, e Paulo foi o apóstolo que ia pregar aos gentios. Para quê? Para dar aos gentios a oportunidade de fazer parte da segunda aliança. É por isso que Deus endureceu em Israel em parte, vide Romanos 8, 9 e 10. Para que o Evangelho pudesse, essa aliança pudesse chegar até mim e até você. Que plano extraordinário, né? Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, judeus e gentios salvos, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Por que Paulo está dizendo ousadia e acesso com confiança? Porque os judeus na primeira aliança não podiam entrar no Santo dos Santos, sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, tinha que ir lá. E agora o véu foi rasgado, nós temos essa confiança. E por que nós podemos entrar? Porque fazemos parte da segunda aliança, perdão de pecados absoluto e presença de Deus habitando. E Paulo está dizendo, os gentios fazem parte dessa aliança. Vamos para o intervalo? 2 Coríntios capítulo 3. Abram também para Romanos capítulo 15, versículo 4. Então 2 Coríntios capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 1. E Romanos capítulo 15, versículo 4. Considerando a diferença entre as duas alianças, considerando a primeira ser condicional, a segunda ser incondicional, considerando esse contexto de segunda aliança, é por isso que nós entendemos Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Não foi escrito para que cumpramos as regras, porque essa primeira aliança não mais pertence a nós, nem judeus e nem gentios chamados para fora, mas pertencem a quem? A igreja, segunda aliança. Portanto, tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi escrito na primeira aliança, é muito importante, tem muito a nos ensinar, senão Deus não deixaria registrado. São figuras importantíssimas para nós entendermos o real, como nós vimos o bode expiatório e o bode emissário, presença no Santo dos Santos, como é que era o perdão de pecados e como é que ficou.
O Antigo Testamento, a antiga aliança, a primeira aliança, apesar da sua imperfeição, tudo que está registrado é importantíssimo para nós entendermos como Deus é, como Deus age. As situações que nos ensinam, os amigos de Daniel, a posição que tomaram, Daniel na cova dos leões, enfim, todos o que aconteceu, tem ensinamentos maravilhosos de Noé na arca, e para sair da arca. Existem coisas preciosas no Antigo Testamento, mas para ensino, não para cumprimento. Agora, nós fazemos uma mistura disso tudo, nós pegamos, não, tem coisas, as maldições primeiro, as maldições vamos deixar com Israel, não, maldição não. Aí nós vamos pegar algumas coisas, qual é aquilo que a gente consegue? Não, guardar um dia é razoável. Então vamos pegar essa regra, essa lei, vamos dar uma espiritualizada nela, vamos tocar o sábado pelo domingo, guardar um dia a mesma coisa, então vamos fazer, então vamos guardar um dia, pronto, nós estamos fazendo o quê? Não, porque se é para guardar um dia, tem que ser guardar o dia de acordo com a lei. Agora, nós vamos ver Tiago, não adianta cumprir um ponto da lei, porque se você cumpre todos os pontos da lei, mas você tropeça em um só, sabe o que Deus diz? É como se você não tivesse cumprido nenhum. Então, quando nós estamos falando em jejuar, em circuncisão, em guardar um dia, ir na casa do Senhor, em usar determinadas roupas e não usar outras roupas, em se pintar e não se pintar, se corta cabelo, não se corta cabelo. Quando nós estamos falando de regras, nós estamos querendo dizer o quê? Primeira aliança, ou cumpra tudo, ou não esteja debaixo dela, porque nós não vamos conseguir cumprir. E Romanos capítulo 7 diz, então o problema é a lei também é tão severa assim. Não, a lei é pura, santa e boa, o problema não é na lei. Paulo fala, o problema somos nós que somos carnais, a lei é espiritual, a lei mostra a santidade e justiça de Deus, mas o problema somos nós. Portanto, como não tem solução para nós, Cristo teve que vir. Porque se tivesse alguma forma de nós melhorarmos, ajeitarmos, resolvermos, nos reformarmos, darmos um jeito, Deus falava do céu, faça assim. Mas não teve jeito? Não. Então você tem que nascer de novo. Porque senão não tem jeito para mim e para você. Ou o Espírito faz por nós, ou não tem jeito. Porque se tivesse, nós estaríamos na primeira aliança, ela seria perfeita. Mas por que ela não é perfeita? Romanos 7, porque o problema não está na lei, o problema está em nós. Ou nós reconhecemos isso, ou nós vamos ficar cumprindo regrinha que vai nos levar a nada. E vamos acabar no final do dia frustrados, porque não vamos conseguir. Não, mas eu consigo meia dúzia. Não estou dizendo da meia dúzia, não, estou dizendo de toda a lei. Inclusive o espalhar notícias falsas, sabe aquilo que nós chamamos de fofoca? Está na lei. Por isso aqui, Romanos 15, 4. Perdi aqui. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito é importante, é absolutamente necessário, é precioso, mas foi escrito para ensino. Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, qual é o objetivo hoje da antiga aliança, dos registros importantes que nós precisamos conhecer a antiga aliança. Nós precisamos estudar Gênesis, Levíticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Nós precisamos estudar, porque nós precisamos ser ensinados por eles, até para saber o que é o real. Mas para quê? Qual é o objetivo? A fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Que precioso isso. A antiga aliança não é para cumprir. Eu e você não temos condições de cumprir. Mas nós temos que agilizar, e provavelmente não vai dar para entrar em Hebreus 11 hoje. Ou pelo menos só vamos dar uma palhinha. Porque nós temos que entender que a segunda aliança é liberdade em Cristo. Se nós não entendermos isso, a nossa vida cristã vai ser uma amargura. Vai ser aquela vida cristã que você fala, ei meu irmão, tudo bem? Tudo bem, estou indo como Deus quer, essa vidazinha aqui. Esse jeito mesmo que Deus... Não, Jesus veio para que a nossa alegria fosse completa. Por que a sua alegria não está completa? Qual o problema? O que está acontecendo?
Nós vamos ver isso, então é importante nós entendermos esses textos aqui. E se Deus permitir, domingo que vem é a última aula, e aí nós vamos tentar colocar entre fé e repreensão os temas juntos. Então, mas nós vamos ter que correr muito, vamos ter que correr um pouquinho domingo que vem para tentar finalizarmos aí o Hebreus, né? Finalizarmos só essas palhinhas que nós estamos vendo em Hebreus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Vocês lembram mesmo qual que era a condição de segunda aliança? Me ajudem aqui, qual que era mesmo? Isso. Colocarei dentro em vós, tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito. E fareis com que guardeis, andeis e assim por diante. Não é isso? O que é isso? Você tem coração de pedra? Eu nunca tive ainda não. Não, mas isso é figurada. Se é figurado, Deus tem que explicar. Você quer ver como Deus explica? A Bíblia é extraordinária. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3. 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os nossos corações. Sabe aquele coração de pedra que era? A lei de Moisés dada no monte da primeira aliança. É por isso que precisa tirar o coração de pedra, porque a primeira aliança passou. E agora vai ser o quê? Vai ser escrita o quê? No coração de carne, não com tinta, não pelo dedo de Deus, como está lá em Êxodo, que nós já vamos ver, mas pelo Espírito. É o Espírito que vai fazer nós guardarmos todas as coisas. Lembram disso? Lembram de João 14? E ele vos fará ensinar? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, porque a palavra vai ficar gravada onde? Não mais num papel, não mais numa tábua de pedra, mas vai ficar dentro de nós, escrita pelo Espírito de Deus. Você entende o que significa tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne? Sai a primeira aliança, imperfeita, e o Espírito de Deus que habita em nós vai gravar as Escrituras em nossos corações. Vamos para Êxodo 24, 12, 31, 18, só para entendermos essa figura. Êxodo 24, 12, 31, 18. Êxodo 24, 12 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Coração de pedra tem que ser removido e colocar um coração de carne, onde o Espírito vai escrever nos nossos corações as Escrituras e vai nos fazer lembrar, guardar, não algo que está fora de nós e temos que observar, mas algo que está dentro de nós e Deus vai tirar para fora. Guardem isso, que isso está tudo relacionado com a liberdade em Cristo que nós temos. Vamos caminhar. Versículo 3, finalzinho: Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que de nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Essa nossa suficiência vem de Deus, é para tudo, inclusive para raciocinar e pensar em todas essas questões, e nesse plano extraordinário de Cristo, de aliança, de liberdade em Cristo que temos. Versículo 6, o qual nos habilitou. O que era habilitação mesmo? Quando falamos em habilitação,
Desculpa, no Antigo Testamento nós lembramos o que mesmo? Isso, a atuação do Espírito Santo. Como é que ele nos habilitou? Fazendo-nos ser habitação do Espírito, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meus irmãos, eu já ouvi gente falando desse versículo, dizendo, está vendo? Não estuda a Bíblia não, porque a letra mata, o Espírito vivifica, eu vou viver no Espírito, eu vou esperar o Espírito me inspirar para falar. Não é nada disso. Essa letra mata é a letra da lei, escrita em pedra, acabou de falar. Primeira aliança, essa mata. Vá tentar viver por ela, e se achegar até Deus. Vai morrer, não tem jeito. Se não depositar fé no sacrifício do Cordeiro que o Messias viria, não vai ter jeito. Essa letra da lei escrita em pedra mata. Mas o Espírito, nova aliança, vivifica, dá vida, faz-nos entender o coração de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, o finalzinho. Porque é o Espírito de Deus que a todas as coisas prescruta e nos faz ensinar. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, olha aqui a lei de Moisés, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Compare primeiro a segunda aliança, qual vai ter maior glória? Poxa, mas Moisés desceu do monte, as pessoas não podiam olhar para Moisés só de ter presenciado, ter visto Jesus ali, né, no Antigo Testamento, ter visto a face de Deus. E as pessoas não conseguiam olhar para ele, tanto que o rosto dele brilhava de tanta... Vocês imaginem a nova agora. Quando você está falando que a sua vida é cristã medíocrezinha, está tendo algum problema de entendimento. Não estou dizendo que nós não vamos ter provação, não estamos dizendo que Deus não vai aperfeiçoar o nosso caráter por meio de provas, não estou dizendo isso não. Vamos lá. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Ora, o que foi glorificado no passado, compara com a segunda aliança, acabou, já não tem nem... É uma mera sombra muito parca. Porque se o versículo 11, se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, estávamos falando isso no intervalo aqui, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando ou refletindo, essa é a melhor expressão no original, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma ou na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vejam, há um véu posto para que eles não entendam que a primeira aliança passou. Mas quando alguns se convertem, esse véu é tirado. E o que ele está dizendo? Por que esse véu é posto? Por que esse véu, eles leem a primeira aliança com esse véu? Porque eles estão falando o seguinte, olha, a primeira aliança é pode, não pode, faça, não faça, guarda, não guarda, regra, você precisa cumprir essa regra. Não, em Cristo nós somos livres, você entende isso? Livre de todas as coisas. Não, mas circuncisão tudo bem, para mim é uma coisa que não me importa. E as outras coisas que nós estamos pensando e tentando guardar?
Não como a lei de Moisés, mas como aquela regra que nós nos impomos a guardar. Porque, se eu não fizer isso, Deus vai se desagradar. Se eu não fizer aquilo, Deus, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que guardar aquilo. O que é isso? Nós somos livres. Então quer dizer que eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser? Mas não vai embora, hein? Precisa terminar. Se sair agora, fala, oba, era isso que eu queria ouvir. Nós em Cristo podemos fazer tudo e somos livres de todas as regras? Sim. Então o que eu preciso observar hoje? Nada. Gálatas 2. Gálatas 2, 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Sabe por que a lei não tem mais nenhum valor, nenhum poder sobre nós? Porque nós morremos. Vocês já viram a lei de um país? Chega e fala assim, tem uma pessoa que está devendo e foi condenada por um crime. E ela foi condenada eu sei que só cumpre 30 anos, mas vamos imaginar que as condenações podem ser maiores. Então 90 anos de prisão. Ficou lá 90, o crime foi qualificado, aquela história toda, enfim, está lá 90. Aí ele morre com 3 anos. Aí, não, 90, vai ter que ficar lá os outros 87 na cadeia, até como não vai... Morreu, acabou. Foi justificado por aquela lei, porque ele morreu. Está entendendo o que Paulo está dizendo em Gálatas? Nós morremos em Cristo. Quando você está falando que você quer cumprir alguma coisa, fazer alguma regra, observar alguma lei, nós estamos querendo dizer o quê? Nós estamos mortos em Cristo. Mas eu não nasci de novo, eu não fui vivificado no Espírito, foi. Nós vamos chegar lá. Versículo 20. Logo já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vida cristã não é o que eu e você fazemos para Deus, hein? Temos que tirar esse conceito da nossa cabeça. Não, porque agora eu vou trabalhar para Deus. Não, porque agora deixa comigo, Deus, agora só vai ver quem eu sou. Não vai dar 3 passos. Agora, deixe esse Espírito que habita em mim e em você, da nova aliança, começar a agir por você. Deixa ele. Como é que eu faço isso? Calma lá, não vai embora. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Você está se querendo justificar pela lei? Não, eu não. Eu guardo um monte de coisa que me é conveniente, mas eu não quero me justificar pela lei. Então por que você guarda um monte de coisa que lhe é conveniente? Esquece isso. Para com isso. Porque se você está querendo guardar um monte de coisa que lhe é conveniente, para tentar acalmar sua consciência e dizer que você não é tão ruim assim, Cristo morreu em vão. Versículo 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abrão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E esse texto nós lemos, vocês lembram dele? Quando nós estamos falando lá em Hebreus, então vamos pular porque nós já lemos e vimos as características deles. Vamos para o capítulo 4, agora versículo 19. Fala. Isso. Lá em Efésios 2 diz, ele está perguntando que no Antigo Testamento não tinha nada que fazia referência aos gentios. Não tem mesmo. Ele fala que era anunciado que seria... Foi pré-anunciado a Abraão, né? Abraão entendeu? Não, é por isso que nós acabamos de ler que em Efésios 2 que esse mistério estava oculto em Deus. Deus na eternidade passada sabia disso. Mas esse mistério só foi anunciado pela igreja.
Os judeus só começaram a entender que os gentios fariam parte da aliança a partir de Pedro e de Paulo pregando para Cornélio depois de tudo isso. Exatamente. Deus sabia, mas isso não foi revelado a eles. Olha, espera, vai vir um tempo em que Jesus virá, vocês vão ser endurecidos em parte e Deus vai trabalhar com os gentios. Não, isso não. Nenhuma referência à igreja no Antigo Testamento. Ok? Vamos lá, capítulo 4, versículo 19. Teríamos que ler o 4 todo, mas depois vocês vão precisar ler, né? Nascido de mulher, nascido sob a lei e tudo mais. Mas olha o 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós? Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são figuras, sombras. Deus fez tudo isso para nos mostrar a primeira e segunda aliança aqui. Por que Abraão teve que ter 2 filhos? Abraão foi obedecer a mulher, e nós ficamos nesse texto. Tem ensino sim nesse texto. Mas Deus usou isso para nos mostrar o que Ele vai dizer agora. Mas, versículo 24. Estas coisas são alegóricas, figura, sombra. Porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Paulo está dizendo que ele está sendo perseguido por aqueles que estão falando: olha, não precisa circuncidar. Como não precisa circuncidar? O que você está dizendo? Não, nós temos que começar a observar a lei de novo. Paulo, para com isso. Como porém outrora, versículo 29, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Vocês estão entendendo o que Deus fez lá com Agar e com Sara no Antigo Testamento? Mas Deus mandou expulsar o filho da Agar. Para poder nos ensinar hoje que nós tínhamos que afastar a primeira aliança definitivamente. Para de olhar para aquilo que foi escrito em pedra. Para de olhar para aquela questão condicional. Viva agora com o filho da promessa, como Isaque. Todas as promessas foram feitas nele. E ora, se há promessa, não há lei, é pela fé. Lança fora, versículo 30, a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Capítulo 5, tá vendo? Não dá para aquele, vou ler um capítulo por dia, não dá, aqui vai ter que ler 2, né? Capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais a novo jugo de escravidão. Seja ele dito pela sua consciência: eu preciso guardar alguma regrinha para que eu possa chegar até Deus. Seja dito por igrejas que querem colocar sobre determinadas pessoas algumas regras: se vista, não se vista, se pinte, não se pinte, se corta o cabelo, não corta o cabelo, você tem que vir passar o dia inteiro da igreja domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, você não pode fazer. Como assim? O que está acontecendo? Que regras são essas impostas por quem, quando, como, aonde, por quê? Não submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Não venha querer dar um jeitinho na lei, porque na lei, na primeira aliança, não tem isso não.
Você está entendendo que eu tenho que guardar um dia da semana só para Deus, só posso fazer para Deus, não posso fazer mais nada, não posso fazer aí, não posso fazer nada, tenho que ficar tudo para Deus? Não, então guarde todo o resto. Ah não, mas o resto, onde é que eu vou fazer o sacrifício? Não tem lugar para fazer o sacrifício. Bom, então pode parar. Ah, então não preciso fazer mais nada? Não vai embora. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. É por isso que daqui a pouco nós vamos precisar entrar, daqui a pouco eu digo só semana que vem, entrar em Hebreus 11, sobre fé. Por isso que Hebreus, ele sai da segunda aliança e entra na fé. Porque o que interessa para Deus é a fé que atua pelo amor. Vamos ver isso. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que vos alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz, oxalá, até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha que maravilhoso. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Vocês lembram quando foram perguntar para Jesus? Vamos pegar Jesus? Vamos lá, vamos pegar ele. O que nós vamos fazer? Vamos perguntar para ele qual é o primeiro mandamento. Porque se ele disser um, nós vamos falar que é outro. Se ele disser outro, nós vamos falar que é um. Então vamos lá perguntar. E foram perguntar para ele, o que Jesus respondeu? Senhor, qual que é o mais importante mandamento? O que ele falou? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a você. Por que Jesus falou isso? Porque o amor faz com que nós cumpramos toda a lei. Não como ordenança, mas como algo gravado nos nossos corações pelo seu Espírito. E qual é o primeiro fruto do Espírito? Amor. Eu lembro muito de um exemplo de uma mulher que casou com uma determinada pessoa, um marido bastante rude, carrasco, e chegava para ela e falava assim, olha, eu quero que você, e não precisa eu ver alguns olhando do lado, não é nenhuma referência aqui, ninguém aqui não, é um exemplo só. E aí eu já falei, rude, carrasco, tá vendo? Tá falando de você, né? Não, olha lá. E aí o marido chegou um dia, chegou nela de manhã e falou assim, olha mulher, eu quero que aqui tem uma listinha para você fazer tudo que eu quero. Eu quero que eu vou chegar aqui às 7 horas da noite, eu quero o chinelo na porta, eu quero o banho preparado, eu quero comer na segunda isso, na terça aquilo, na quarta aquilo, as minhas camisas colarinho engomado, até ano passado, a minha calça aqui, ela enruga atrás, porque eu ando então calça passada todo dia, e começou regra. E a vida daquela mulher foi algo penoso, algo difícil. Mas viveu aquela vida difícil, né? O marido chegava e não estava, se não tivesse o chinelo virado do jeitinho que ele queria, se o chinelo tivesse um pouquinho mais todo, aqui brigava uma confusão total. E a vida daquela mulher foi difícil aqueles anos todos, até que o marido dela morreu, né? Que beleza. Eu tenho certeza que vocês não desejam isso, mas morreu. E ela pegou tudo daquele marido e colocou num baú. Eu não quero mais. Aí ela viu a listinha e falou, a listinha também. E aí os anos passaram e tudo mais, e ela casou de novo. Mas com um marido que a amava profundamente. E ela chegou para aquele marido e falou, olha, o que você quer que eu faça? Nada não. Eu a amo, eu quero só que você me ame. Me ame como eu te amo. É suficiente. E começaram a viver, e passaram anos juntos. Aí um dia, aquela mulher
abriu aquele baú e começou, vou até jogar fora, tá atrapalhando aqui, mas esse baú não gosto nem de abrir, não gosto nem de ver. Né? Mas abriu o baú, pegou, jogou algumas coisas, e ela achou o quê? A listinha. Aí foi ver a listinha, a listinha, né? Aí pegou a listinha lá, e falou, olha que absurdo que eu fazia, eu colocava o chinelo dele desse jeito, e aí se eu não colocar... mas eu estou colocando hoje. Não, mas ele queria as camisas engomadas, imagina o colarinho engomado, mas como era difícil. Estou engomando hoje. Não, mas as calças dele, ele tinha um vinho que ele queria comer. Eu estou fazendo hoje. Não tinha mais nenhuma listinha. O amor dela por ele era tão profundo, que aquilo começou a ser feito o quê? Naturalmente. Vocês estão entendendo o que significa que o amor de Deus, quando é derramado nos nossos corações, Ele cumpre a lei, não na forma de ordenança, mas é porque amamos a Deus. Vocês estão entendendo o que significa o Espírito habitar em nós e fazer em nós aquilo que Ele, e colocar em nós aquilo que Ele quer ver em nós? Isto é segunda aliança. Que regra que nós estamos falando? Santo Agostinho dizia uma frase muito interessante que resume isso. Ele falava assim, o que eu posso, um dia perguntar para ele, o que eu posso fazer na vida cristã? Sabe o que ele respondeu? Ame a Deus e faça o que você quiser. O que eu quiser, ame a Deus primeiro. Ou não é assim no seu relacionamento com o seu marido e com a sua esposa? Você o ama? O que você faz? Bem, eu não gosto de não gostava, né? Mas agora eu gosto. Eu ia falar berinjela, mas agora eu gosto. Em casa ela vai falar não gostava, foi falar, ficou gravado, né? Mas não gosto de quiabo, vai. Eu não gosto de quiabo. Já pensou? Eu chego num jantar, um dia ela vai fazer um jantar à luz de vela no dia do nosso aniversário de casamento. O que tem lá? Quiabo? Primeira coisa que eu ia falar para ela, eu falei, bem, você me ama. Estão entendendo o que é amor a Deus? Mas então se é isso, eu quero começar a amar a Deus a partir de agora. Eu não vou sair daqui sem começar a amar a Deus. É fruto de quê? Você não pode fazer isso, nem eu. Ora então, como é que uma árvore produz um fruto? João capítulo 15, como é que uma árvore produz um fruto? Um galho, vocês já imaginaram o galho? O galho está lá na árvore, deve estar horrível essa representação, mas imagine, né? Um galho está lá na árvore, né? E ele fala o quê? Ele acorda lá segunda-feira, já vou produzir uma laranja, vou decidir que eu vou produzir uma laranja. Não quero saber onde está, o que está acontecendo com a árvore e tal, eu vou produzir uma laranja, vou produzir, ele começa lá, vou produzir uma laranja. Não vai sair laranja. O que faz sair laranja, ele está o quê? Conectado com a árvore. A árvore vai, a seiva vai saindo por ele, vai passando e vai, de repente, tem um fruto. Nós estamos tão preocupados em amar, em ser paciente, em ser longânimo, em ter domínio próprio, nós estamos tão preocupados em pegar Gálatas capítulo 5, 22 para frente e falar assim, não, a partir de segunda-feira Deus vai ver o cristão que eu sou, Deus... Até a hora que o cachorro morder seu pé. Você chegar no carro, o pneu está furado, você tem uma reunião para tratar do seu aumento de salário. Vai chegar atrasado, você chegou 3 minutos e meio atrasado, seu chefe já foi embora e já te até nem te promoveu mais. E agora? Acabou o seu dia, e aquele amor, paz, benignidade, longanimidade, paciência, onde é que está? É porque a gente não consegue produzir mesmo, sabia disso? É por isso que o fruto é do Espírito. Olha, como é que eu faço para produzir o fruto do Espírito? Tira o olho do fruto. Para de olhar para o fruto. Eu tenho que amar, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser longânimo. Para! O que nós temos que fazer? Permanecer na árvore. Que essa seja a sua maior prioridade na vida. Não se importa com o fruto, não. Se importa em ter comunhão com Deus. Quanto tempo você está orando diante de Deus todos os dias? Se derramando. Sendo conhecido de Deus e conhecendo a Deus. Quanto tempo você está se dedicando às Escrituras? Vocês lembram quando Jesus chega para algumas ovelhas e fala assim, olha, entrai no meu reino, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me desse de comer, eu tive sede, me desse de beber, eu estava nu, me vestistes, e quando eu estava preso, vocês me visitaram. O que eles falaram?
olharam para o lado. Nós? Ô Jesus, por favor, quando é que nós te vimos com sede te demos de beber, com fome te demos de beber? Quando? Não vimos. Eles nem sabiam que faziam isso, por quê? Porque isso era um estilo de vida deles. Agora, aqueles que documentavam tudo, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome aqui tem uma cadernetinha 395 vezes, não saí da igreja, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. O que Jesus vai falar para esses? Qual é o nome de vocês mesmo? Eu não sei o nome de vocês. Eu não sei como vocês chamam. Por quê? Estava com o olho no fruto. Estou fazendo, estou acontecendo, porque eu sou, porque eu aconteço, porque isso, porque aquilo. Para com isso. A nossa prioridade tem que ser estabelecida numa comunhão absoluta com o Senhor Jesus. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E aí vocês darão muito fruto. Vide João capítulo 15. Entendo que a videira, vós, Deus, eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Tem ramo aí que se acha, eu sou uma laranjeira, de mim sai uma laranja tão bonita. Cuidado, ramo. Cuidado que você não está fazendo nada nisso. É a mesma coisa que um serrote fala assim, olha só o que eu fiz. Serrei isso aqui certinho, olha lá, senão jamais teria... Cuidado, serrote, que você não fez nada. Você foi usado na mão de um extraordinário marceneiro. Você entende o que é ser oleiro, vaso na mão do oleiro? Você está se gloriando do que, diz Paulo? Vamos terminar aqui. 11h15. Só vamos terminar rapidinho aqui, mais 5 minutinhos. 3, vamos lá. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, de Gálatas 5. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns com os outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E aqui ele vem falando exatamente depois do fruto das obras da carne, a carne milita contra o espírito, e do fruto do versículo 22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há regra, não há lei, porque isso é fruto de um espírito que habita em nós e vai produzir em nós aquilo que quer ver em nós. E vamos terminar com Romanos 13, de 8 a 10. Eu pensei até que nós íamos entrar aqui um pouquinho, ó, enquanto vocês estão abrindo Romanos 13, aqui, ó, em Hebreus 11, porque nós vamos ter que estudar e vai ficar de lição. Vocês lerem Romanos 4, 1 a 8. Essa eu vou cobrar. Mas você falou que nem ia cobrar, que nem ia ter lição de casa. Não, mas essa eu vou cobrar. Vou perguntar no ninguém vem. Então leia. Romanos 4, de 1 a 8. E Tiago 2, de 14 a 26. Eu quero saber se Abraão foi justificado por obras ou não. Essa é fácil. Eu sabia que ele ia dar uma perguntinha fácil no final, né, do curso. Então, quero saber. Romanos 4, de 1 a 8, Tiago 2, 14 a 26. Eu quero saber se Abraão foi justificado por obras ou pela fé. Calma lá, já estamos terminando. Vamos lá. Romanos 13, 13 e 8. Vamos terminar com esse texto, até o 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ora, para nós terminarmos. Ora, por que é que então eles não conseguiam cumprir a lei? O cumprimento da lei não é o amor? Eles não amavam no Antigo Testamento? Por que é que eles não conseguiam cumprir a lei?
porque o Espírito apenas ficava sobre e saía. Eles não tinham condições de cumprir a lei, porque o Espírito não era habitação. E por que o Espírito não era habitação? Porque os pecados eram cobertos e não tirados. Por isso que essa aliança é imperfeita. E por que hoje nós podemos cumprir a lei? Porque o Espírito em nós habita. Não é que nós podemos cumprir em nós a capacidade. Paulo falava, a nossa suficiência vem de Cristo. E por quê? Porque agora o Espírito habita em nós, produz em nós o fruto que Ele quer ver em nós. E o fruto do Espírito é o amor. E o amor eu consigo amar a Deus e fazer qualquer coisa. E amar um ao outro como a ti mesmo. Ora, lembrem da mulher. Ela passava a camisa, ela fazia a comida que o marido queria, ela punha um chinelinho ali na porta, ela fazia tudo. Por quê? Porque ela o amava profundamente. E ainda esse marido chegava todo dia com flores para ela, levava para jantar. Não faz no jantar não. Eu sei até que você pode fazer o que você quer, mas vamos sair para jantar hoje. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra e por essa liberdade que temos em Cristo. Uma liberdade absoluta e total da regra da lei, mas agora gravada nos nossos corações pelo Teu Santo Espírito, para honrá-lo, amá-lo, para adorá-lo como Deus que o Senhor é e viver uma vida digna do nome de cristão que levamos. Pai, fale com cada um de nós, que o Teu Santo Espírito possa frutificar essa palavra. E como o Senhor nos ensina, o crescimento vem de Ti, dá o crescimento aqui a cada um. E uma intimidade profunda com o Senhor Jesus, para que tenhamos uma vida cristã, digna do Teu nome. Ó Pai, e sabemos que é uma vida cristã, que vale a pena, que é uma vida cristã com uma alegria completa no Senhor. É uma vida cristã com uma liberdade em Cristo, absoluta e extraordinária, fundada no amor que é derramado nos nossos corações. Te agradecemos por isso, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.